Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera vai comentar sobre a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, o encontro com o presidente Joe Biden. Tem se falado muito que eles vão se entender nas questões climáticas, né? O Biden já havia prometido, inclusive, ajuda financeira para combater os problemas climáticos na Amazônia e tal. Então, parece que nessa área não haverá muito problema. Mas há divergências em outras áreas muito importantes, Vera. Exatamente, Sardenberg. Eu acho que em relação ao que era a relação entre o governo Biden e Bolsonaro, tem dois tópicos em que há melhora, né? Melhora na agenda. Dois tópicos muito óbvios. O meio ambiente é um deles e o outro a questão da defesa da democracia. Os dois países sofreram ataques recentes aos seus estados democráticos, o Capitólio nos Estados Unidos e aqui o 8 de janeiro, e isso também vai ser um dos temas. Então, nesses dois temas há muita consonância, mas há outros em que há divergências e, pelo menos num deles, aumentou a divergência em relação ao que era no caso Bolsonaro. E esse tema é a China, né? Relação do Brasil com a China. Bolsonaro, em muitos momentos, estressou a relação com a China, fez ataques até gratuitos à China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e demonstrou um alinhamento automático com os Estados Unidos nas questões ali, principalmente quando Trump era o presidente. Certo. Agora, o Lula está querendo reconstruir canais com a China num momento em que as relações entre Washington e Pequim não estão nada boas. Teve aquele incidente dos balões, tem subido pouco a pouco a tensão entre os dois países. E justamente o tema da democracia pode ser um bode na sala aí nessa relação entre os três países, porque numa das coisas que o Biden deverá tocar com o Lula, nessa bilateral que eles vão ter, é a existência de uma cúpula pela democracia em março, na qual os Estados Unidos querem que o Brasil esteja, querem que seja um participante importante dessa cúpula, e essa cúpula é uma tentativa de alfinetar a China pela persistência do país em um regime opaco, pouco transparente, pouco democrático. E o Lula deverá ir a Pequim em abril. A cúpula acontece em março e a viagem do Lula a Pequim está prevista, ainda não confirmada, para abril. Então tem esse melindre aí, essa situação que o Brasil, Itamaraty, vai ter de contornar, como ficar bem com os dois países, mas se posicionar nesse tema do qual o Brasil não tem como escapar, justamente pelo ataque recente. É um tema em que o Brasil e os Estados Unidos estão automaticamente alinhados. E outro tema controverso deverá ser em relação à guerra, né? A guerra da Ucrânia. Mas nesse ponto não tem muita diferença entre o Itamaraty de Lula e o de Bolsonaro. Nos dois casos, o Brasil não foi um crítico contumaz da Rússia e não se colocou do lado dos Estados Unidos na defesa das sanções ao país, ao regime do Putin. Sempre ficou ali numa linha mais de que tem de haver algum tipo de interferência das nações para que cesse o conflito, para que os dois lados tenham ali os seus pontos levados em consideração. Então, esse também é um ponto de divergência da agenda dos dois. É um ponto importante, porque o presidente Lula, ele chegou a dizer recentemente sobre a guerra da Ucrânia que quando um não quer, dois não brigam. Mas é uma frase que não tem o menor cabimento, visto que a Ucrânia foi invadida, né? Não é que eles iniciaram uma briga, a Rússia iniciou uma invasão. E depois teve aqui uma decisão concreta do presidente Lula de impedir que fosse enviada à Ucrânia munição para tanques de guerra, né? Foi até um pedido do chanceler da Alemanha, e o Lula negou o envio dessas coisas. E é uma situação, até queria colocar esse tema para você, o Vera, aqui no ambiente internacional,
se comenta o seguinte ponto, que o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, colocaram muita fé no comércio e nas relações com Rússia e China, né? Então, no caso da Europa, por exemplo, tinha relações muito intensas com a Rússia, comerciais, na questão de energia, etc. E depois os Estados Unidos tinham uma relação muito intensa com a China. Agora eles estão percebendo, quer dizer, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, que Rússia e China não são parceiros confiáveis. Estão procurando parceiros confiáveis por aqui. E o Brasil é um candidato. Como é que você acha que o Lula lida com isso? O Brasil pode se beneficiar disso, mas o Lula vai sempre lidar com isso dessa perspectiva de quem não quer criar nenhuma animosidade com os dois regimes, nem o da China e nem o do Putin. Ele não vai, eu não acredito que vá se colocar como se tentar se colocar, né, porque foi de uma maneira até meio ridícula, como um aliado do Putin, amigo do Putin, como o Bolsonaro tentou fazer. Mas também não vai enveredar por esse caminho. Desde o início da guerra, se a gente lembrar, o posicionamento do PT foi similar ao do governo Bolsonaro, ao dividir a responsabilidade pelo conflito em doses iguais, quando eu concordo com você. Isso não pode ser feito quando uma nação é agredida por outra, e uma agressão que segue aí por meses a fio. Mas ainda que o Brasil vá tentar se beneficiar dessa mudança que é muito difícil, né, Sardenberg? Você dá um cavalo de pau, assim, numa dependência comercial tão grande como a que existe em relação, principalmente à China, a Rússia em menor escala, mas também grande em relação a petróleo, energia, fertilizantes e alguns insumos, é muito difícil, é uma coisa que leva muito tempo e que o Brasil não está exatamente preparado para suprir. No caso de petróleo, pode até tentar ajudar a suprir, mas não tem como competir nisso. Então, acho que o Brasil vai permanecer nessa situação de não querer se indispor com nenhum dos lados. Vamos ver se o Lula vai sofrer uma pressão grande do Biden para, pelo menos, avançar um pouco na condenação à invasão da Ucrânia, que já dura tanto tempo, e se posicionar um pouquinho diferente do que vem fazendo até agora. Eu acredito que esse vai ser um ponto bem complicado da reunião deles. A viagem do Lula fica lá até sábado, né? Uhum. E está sendo recebido com muitas honrarias. Tem aí uma preocupação clara da Casa Branca de marcar uma diferença, né? De que ele é mais bem-vindo do que o Bolsonaro era. O que os... Diga. Eu ia mudar de assunto. Pode falar. Não, o que os une muito claramente é o Trump e o Bolsonaro, né? Quer dizer, exatamente. E a invasão do Capitólio, Nossos malvados favoritos, é isso. A invasão e ficou até parecido, enfim, ficou bem paralela a invasão do Capitólio e a invasão aqui da Praça dos Três Poderes em Brasília. Então aí gerou uma afinidade entre eles que é óbvio que vai ser inescapável, né? Que vai ser desenvolvida. E tem um último ponto aí dessa reunião, que é a possibilidade de ampliar um financiamento ambiental pelos Estados Unidos aqui no Brasil? Isso é outra coisa em que o Lula e o Bolsonaro não diferem tanto do discurso. Engraçado, Leandro. Apesar de os dois terem percepções muito diferentes sobre a responsabilidade do Brasil por combater o avanço de desmatamento e outras agressões ao meio ambiente, os dois acham que os Estados Unidos têm que botar mais a mão no bolso se querem pressionar o Brasil pelo cumprimento de metas, pela assunção de metas mais rigorosas. Então, assim como o Bolsonaro batia muito nessa tecla de que os Estados Unidos precisariam financiar as ações, o Lula vai insistir também e vai levar uma proposta concreta de que os Estados Unidos participem em alguma medida do fundo que já existe, do Fundo Amazônia, que hoje recebe recursos da Noruega e da Alemanha. Então, levando essa proposta já concreta, ele espera obter algum engajamento maior do governo Biden, que destinou bilhões e bilhões para medidas de mitigação da emergência climática e de adequação do mundo às metas de redução de emissões, etc. Então, o Lula vai lá e apresenta uma fatura, um boleto que ele já pode pagar com Pix até. Então, vamos ver como é que vai ser a resposta do governo Biden a essa pauta, a essa reivindicação que o Brasil vai levar. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã. Bom, obrigada e nos vemos na segunda-feira, é isso, Carlos Alberto?
Como Roda assim? Viva, né? Ah, Fazer um sim. café lá na TV Não, levei um susto. Cultura. Pensei que você não vinha amanhã. Não, eu venho amanhã, mas na segunda a gente se encontra pessoalmente, é isso? Isso, para a gravação do Roda Viva com o Roberto Campos Neto. Presidente do Banco Central. Valeu, Vera. Vai ser quente. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até.